Pessoal, boa noite. Boa Boa noite. noite. Então, estamos aqui em mais um Lapedcast. Hoje, com uma presença ilustríssima, doutora Mariana Froza. Muito requisitada. Nossa. Insistimos para essa presença hoje. E estamos muito honrados com essa presença. E vamos conversar sobre doenças alérgicas na infância, as mais comuns. Isso aí. E agora eu passo a palavra para minha fiel escudeira que todos gostam e idolatram, Flavinha. Boa noite, pessoal. Muito Boa obrigada, noite. prof. Além da nossa convidada, a doutora Mari, nós também temos a Marina, né? Hoje estamos com uma duplinha, Marina e Mariana. Dupla sertaneja. A Marina está no segundo ano do curso. É a nossa diva do marketing da Laped. Amém. Marina, muito obrigada por ter vindo e fique super à vontade. Agradeço muito o convite e a oportunidade também de estar aqui hoje. Então, vamos lá. A honra é nossa sempre. E eu que agradeço, né, gente? Uau. Nossa, agora nem eu achei que eu era tão importante. Mas obrigada pelo convite. Nossa, O Jacu veio, no fim das contas, né? Vamos lá. Mas Ótimo. então, doutora Mari, a gente gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a tua formação. Então, meu nome é Mariana Froza Ferronato. Importante, Casada, muito importante. Casadíssima, muito bem casada. Exato. Eu sou de Xanxerê, me formei aqui em Chapecó, tá? Comecei a minha faculdade em outros lugares, mas acabei transferindo para o Chapecó e terminei a minha formação aqui em 2014. Eu sou ATM em 2014. Enfim, aí a gente se forma e fica meio perdido, né? Eu saí da minha faculdade querendo ser ortopedista, tu acredita? Não acredito! Você acredita? Eu queria muito fazer ortopedia. Eu me lembro que em algumas cirurgias, principalmente de quadril, eu me emocionava. Olha que ridículo, né? E aí, acabei decidindo trabalhar por um ano, né? Porque a gente, às vezes, fica muito perdido nas decisões. E trabalhei um ano na prefeitura aqui, em Chapecó. Que legal. E aí, assim, continuei depois desse ano sem saber o que fazer. Mas as pessoas falavam que eu tinha muito jeito com criança, e eu fui concordando depois de um tempo que eu tinha muito jeito com criança mesmo. E aí decidi fazer pediatria, fiz pediatria em Passo Fundo. E aí fui pra Passo Fundo com a ideia de fazer apenas pediatria. E aí, no final do primeiro ano de pediatria, a gente veio pra Chapecó pro casamento da Kelly e do João Lajus. Sim. E aí, no casamento, eu encontrei o Leandro Trevisan, o Sim. professor. Aí o Leandro disse, ai, Mari, você veio pro nosso lado, fez PED e tal. Eu disse, sim, prof. Ele disse, vai voltar? Eu disse, vou voltar. Ele disse, vai fazer o quê de subespecialidade? Eu disse, não, vou fazer Beijo! só pediatria. Ele disse, então, nem volte. Ele me falou. Nossa, aquilo foi um soco na minha cara, assim. Obrigada, Leandro, se você está vendo isso. Obrigada pela dica. E aí, depois disso, eu comecei a pensar, não, eu preciso fazer mais alguma coisa. Ele tá certo, né? Eu não posso ficar só na pediatria. E aí, eu comecei a pensar e decidi fazer NEO. Era o que eu gostava, assim, na residência. Mas aí eu conheci o meu chefe da alergia, que é o Dr. Arnaldo Porto, que é, assim, o melhor médico que eu conheci na minha vida, eu acho. Uma pessoa maravilhosa, uma inteligência acima da média. Enfim, ele foi quem me convenceu. Eu passei todos os meus estágios optativos, eu me enfiei no ambulatório dele, sabe? E aí, depois desse tempo, eu decidi fazer alergo mesmo e fiquei no serviço para fazer alergo. Lá em Passo Fundo também, que é o único serviço aqui pediátrico, né, do Sul. Do Sul. E aí fiz, e voltei pra cá, pra trabalhar, porque o meu marido mora aqui, né? Super Léo. E eu voltei para ele. Então, estamos aí fazem quase 5 anos. Vai fazer 6 anos já que eu tô Que legal. de volta. E sorte a nossa de tê-la de volta. É muito legal ver, assim, uma acadêmica e seguir a área da alergia e da imuno, especificamente, porque eu tenho certeza da pediatria, mas a sub a gente não sabe. A gente não E sabe. aí, ampliando, assim, vendo outras opiniões, é muito E a legal. nossa turma formou muito pediatra, Muito. né? Jura? Eu acho que nós fomos em 8. Acho que tem 8. Bastante. Eu só dava prática naquela época, Uhum. né? Então, mas foi uma turma Porque a gente tem uma reumato, PED, que é a Joana. Joana, sim. A gente aqui. tem uma nefro, PED, que é a Elide. A Elide. A gente tem a Kelly, que é intensivista, e agora tá fazendo Cardio. cardio também.
A gente tem... Meu Deus, tem muita gente. Tem a Bruna Marmit, que tá aqui. De Bortoluzzi, não é? Da tua A turma? Débora Bortoluzzi, que também é alergo, era minha R+. Que legal, saiu duas! Ela tá em Xanxerê, ela trabalha aqui em Chapecó também. Somos vários pediatras na turma. Meu, Bastante. tem muita Dá pra gente. atribuir aos professores, né? Deram uma é. boa pediatria. Porque nossa época... eu sempre atribuo aos professores, sim, sabe? Com Porque certeza. o pessoal amava muito os professores que a gente tinha de PED. O Gerson, a Delci, O o Rafa. Meu Deus, o Rafa, o cardiopede. Não sei O se Rafa vocês Queiroz. tiveram alguma... Sim, eu não tive aula, mas sei quem Nossa, é. o pessoal morria pelo Rafael, assim. Tipo, todo mundo adorava ele, adora ele, né, até hoje. A O doutora Leandro, Sandra Madamoso. a Sandra. Meu Deus, foi muita. Sandra O pessoal da pediatria, assim, ganhou o coração. O Carlos Amaral. mano. A nossa turma foi a primeira a homenagear o Carlos como amigo da turma, né? Ah, que legal. Acho que foi a primeira que ele entrou, assim, no hall dos homenageados. O Carlos Amaral também é uma pessoa fora do Da comum, curva, Ela, né? né? Fora ele da é, curva. ele é. Meu Deus. Então, na verdade, eu acho que foi a nossa quantidade de professores bons que fez ter tanto pediatra na nossa Concordo turma. totalmente. E todo totalmente. mundo fez assim, porque acho que é bem isso que acontece, né? A gente vai gostando mais dos professores do que Sim. da matéria em Sim. si, né? Uhum. E aí depois tu acaba indo na onda, né? Foi isso que aconteceu, eu acho. E eu percebo que a UNO tem um legado de professores pediatras muito bons, assim. É verdade, Então, é verdade. muitos nomes que tu falou, eu infelizmente já não tenho mais Uhum. aula, mas os que permanecem, assim, eu tenho um carinho muito grande. muito grande. E eles são maravilhosos mesmo. Muito. Ai, muito legal ver acadêmicos, assim, eu chego a É ficar legal, né? emocionada. Quando eu vejo também o pessoal que se formou comigo, assim, aqui em Chapecó agora, o pessoal, tipo, sabe quando tu vê assim, nossa, que galera importante, assim, sabe? Tipo, tem de tudo um pouco, né? Acho Sim. que a nossa turma... tem a Kali, né? Que a Kali Kali também é esteve outra, aqui, a Kali esteve também da minha aqui. turma. Aham. A Kali é Marcou onco, a presença. Kali é outra pessoa fora da curva também, né? Mas tem vários especialistas aqui na cidade que eram da minha turma e é muito legal ver, assim, a Muito galera... ter chegado onde chegou, né? É muito legal. E Chapecó está muito bem representada, né? Tá, Então. é verdade. Amém, É amém. verdade. Amém. Mas então, doutora Mari, falando um pouquinho sobre o nosso tema, é uma pergunta que já me fizeram, mas eu, como acadêmica, não consegui desenvolver também e gostaria de pedir para ti. Parece que a gente está visualizando uma epidemia de doenças alérgicas. Você acredita que isso é verdade? Como é que eu, como acadêmica, poderia explicar? Tá tendo uma tendência maior ou não? Tem um aumento bem grande de quantidade de diagnóstico de doenças alérgicas. Eu acho que é por várias questões que a gente pode falar, assim, tem várias teorias, né? Sim. Tem a teoria da higiene, né? Que é aquela questão da gente viver num mundo muito Da limpo. bolha, né? Tem a questão dos microplásticos também, hoje em dia que estava sendo bem debatida. Sim. E também tem aquela questão do não saber diagnosticar, né? E do hiperdiagnóstico, tá? Isso eu vou chegar... As teorias, elas estão todas aí, que a gente pode ler, Sim. tem de tudo um pouco, né? Mas o que eu vejo muito, assim, que antigamente não se fazia diagnóstico, e se você for conversar com pessoas mais velhas, muitas vezes tinham problemas alimentares, muitas vezes tinham problemas de infecções de repetição, que tinham problemas de asma. Teve muita criança que morreu por causa de asma, muita gente grande que morreu por causa de asma, e assim, não tinha diagnóstico nenhum, né? E hoje em dia a gente tem muita alergia alimentar também. Sim. Então, essa questão do aumento dos diagnósticos foi muito porque a gente sabe diagnosticar Perfeito. e muito porque tem gente diagnosticando coisa que não é também, sabe? Então, porque virou modinha. Eu sempre tinha um colega que falava que se tiverem 5 mães sentadas e 3 serem mães de alérgico e 2 não, as 2 que não são mentem pra Vamos falar poder entrar na onda também, sabe? Porque daí vai ficar sem assunto. Sem assunto. Sim. Então, assim, acabou virando uma moda, uma coisa que, Sim. sei lá, até às vezes gostam de falar que são alérgicos pra criar um certo, sabe? Então, eu acho que um pouco é isso também. E a gente pega muito diagnóstico mal feito, assim, eu pego muito diagnóstico mal organizado, sabe? Com exames que às vezes não tem nada a ver com aquilo ali. É muito triste de ver o negócio se tornar tão comercial, assim, sabe? Porque... Né? Exato, porque a alergia, principalmente falando de alergia alimentar, quando a gente faz restrição, não é um troço fácil de fazer. Não. É uma restrição que causa um problema gigantesco para a família, sabe? Então, quando você entrega um diagnóstico incorreto, você tá entregando junto um problema enorme para a família resolver, sabe? Um medo muito
grande para uma mãe. Então, é muito complicado você falar de uma coisa que você não tem certeza e enganar pessoas nesse sentido, sabe? Porque eu vejo que muita coisa é enganação mesmo, no sentido de ser maldoso, sabe? Porque muita coisa é por ignorância e falta de conhecimento. Mas muita coisa é por maldade, assim, sabe? Pra continuar tendo aquele paciente sempre debaixo do braço, sabe? Retroalimentando, né? Isso, Sim. eu acho que sim. Pra fins financeiros. Exato. Porque a gente vê também, tem bastante estudo, bastante norte, uma bibliografia ampla nessas teorias. Existe, igual a doutora Mari falou, existe, a gente não sabe se aumentou por aumentar ou aumentou por causa do número diagnóstico, né? O número de notificações, né? Então a gente fica sempre naquele limbo, é aquela coisa que tu não sabe. E sempre tem isso, esses questionamentos, né? E em relação às alergias respiratórias, Mari, você acha que aumentou mesmo ou não? Ou manteve o mesmo número? Porque eu acho que, para mim, o que eu vejo é que a gente observa muito um número muito elevado de alimentares, respiratórias e dermatológicas, né? Sim. Eu acho que essas são as concursos, assim. Eu acho que sim. Mas eu acho que agora o boom mesmo é a questão das alimentares. Concordo. Porque a questão da alergia respiratória, talvez antes não se falava tanto em alergia, mas a gente tinha os quadros alérgicos respiratórios que talvez passassem por quadros infecciosos respiratórios, né? Então, como as coisas são muito semelhantes, assim, o quadro infeccioso, de um quadro de rinite, de um quadro de resfriado, tudo meio no mesmo bololô ali, até é difícil de diferenciar. Agora, eu vejo esse boom mais na questão da alergia alimentar mesmo, sabe? E talvez em algumas doenças de pele também. Mas aí eu acho que daí já vai partir para outra questão, que é a quantidade de cosmético que a gente usa hoje em dia, né? Sim. Aí já muda um pouco de cara, né? Porque daí quando a gente fala de alergia em pele, de dermatites em geral, a gente fala que antigamente não se usava, usava um sabão pra dar banho, né? Que aí lavava a cabeça e o corpo e tudo com a mesma coisa. E hoje em dia tem criança pequenininha que usa um monte de produto, né? Creme pra pentear, sabonete, shampoo, condicionador, perfume. E marcas de maquiagem de criança, que as crianças infantil, são as influencers que divulgam. Exato. E a gente tem questão de aquelas melequinhas, como é o nome daquilo? Aquelas melecas que eles usam. Slime. Sim. Até os próprios slimes, a gente tem muita criança que faz dermatite de contato por slime também. Então, são produtos que antigamente não tinham esse contato que hoje a gente tem. Então, é óbvio que isso vai causar uma sensibilização em muitas crianças, né? E aí, eu acho que a parte da pele tem mais a ver com isso mesmo, sabe? Concordo. E é um tema super atual que, no entanto, até no Congresso Brasileiro de PED, ano passado, teve um task que foi só pra isso, pra falar sobre o uso de cosméticos, enfim, nas crianças, e foi realmente muito interessante. E tem muita gente batendo nessa tecla agora, até por causa da questão de puberdade precoce, disruptores endócrinos e tudo mais, né? Então, tem muita gente falando sobre isso. A doutora Camila Galã esteve aqui com a gente também, ela falou sobre isso, então... É algo muito questionável. Porque eu não me lembro de quando eu era criança usar muita coisa. Assim, a gente não usava nada, né? E até perfuminho, assim, eu não me lembro de ter usado, de a minha mãe passar na gente perfume. A gente era sempre bem limpinho, mas sem perfume. E hoje em dia, eu falo eu, pediatra, falando aqui agora uma coisa, né, que não deveria. Mas a minha menininha tem 2 perfuminhos diferentes. O meu pezinho tem 3 perfuminhos diferentes. E eu passo perfume nele todo dia. Deveria? Não deveria, né? Mas a gente acaba usando mais produto do que deveria nas crianças, né? E eu falo por mim também. Eu acabo me colocando no saco junto, sabe? Eu tô no mesmo saco de farinha aí. Com certeza. O perfuminho eu acho que eu sempre usei. Era mais a maquiagem. Eu tinha também. Tudo bem, mãe. Coisinha da avó, né? Mamãe tinha bebê. Mais velha que tudo aqui eu usava. Não tem. O mamãe bebê eu usei muito. Mamãe bebê eu uso. Cheirinho gostoso, né? E falando um pouquinho sobre as alergias alimentares. Ótimo. Eu acho que é um tema que, como a doutora falou, ele é muito confundido. Quando a gente pode diferenciar a alergia alimentar de uma intolerância? Qual seria o ponto? É difícil, assim, porque muita alergia alimentar, geralmente a alergia alimentar, ela não tem um sintoma só num lugar, sabe? Perfeito. Quando a gente fala de intolerância, na grande esmagadora maioria das vezes é gastrointestinal, né? A gente tem poucos sintomas em outras partes do corpo, né?
Agora, quando é alergia, geralmente a gente tem sintoma meio em todo lugar, assim, sabe? É um quadro mais florido, vamos dizer assim. Geralmente né? Sim. Quando a gente fala de uma reação não IgE mediada, que é aquela que dão aqueles sintomas mais crônicos, mais insidiosos, né? Mais devagar o negócio. Às vezes até pode pensar que pode parecer com uma intolerância alimentar. Mas na prática a gente tem sintomas muito mais intensos e muito mais floridos do que a intolerância. Vou pegar o exemplo da intolerância à lactose, por exemplo. Você tem aquele paciente clássico, né? Dor de barriga, gases, estufamento, às vezes diarreia, às vezes não, às vezes vômito, às vezes não, mas é praticamente gastrointestinal e é aquilo ali, né? Não vai ter sangramento, não vai ter muco nas fezes, vai ter aquela dor que passa quase que imediatamente quando evacua, né? Basicamente isso. Sim. Agora, quando tu faz uma alergia a leite não IgE mediada, aí você já tem aquela dor abdominal, que pode ter sangramento nas fezes, pode não ter também, pode ter muco, pode não ter também. Geralmente tem lesões de pele também associado, não necessariamente, mas pode ter. Então, não tem um sintoma obrigatório para você ser alérgico a leite, né? Mas é assim, às vezes eu falo para as mães que aquilo que é normal da infância, que a gente espera, mas não é tão normal assim, sabe? Certo. É aquela criança que tem aquela cólica, que é normal, mas não é tão normal, porque é em horários que não deveria estar doendo tanto. É aquela criança que tem cólica 24 horas por dia, que tem aquele refluxo, que tu faz todas as medidas anti-refluxo e a criança continua chorando, não quer mais mamar. Tem vários sintomas que são os normais do bebê, mas não é normal porque não era para ser bem assim, não sabe? Tão intenso, não era para ser tão intenso. Então, tem uma diferenciação, acho que, muito grande nesse sentido, na intensidade dos sintomas, na duração deles, né? E também na associação de que nem sempre acontecem só quando você ingere o alimento, né? Quando a gente fala de alergia alimentar, principalmente leite, não importa quantas horas, assim, né? Às vezes você para de ingerir aquele alimento e você continua por alguns dias observando sintomas, né, na criança. E a intolerância não, é naquele momento que você come, geralmente, saiu aquele alimento do trato gastrointestinal, acabou os sintomas, né? Esse é o normal de acontecer, né? Perfeito. Acho que ficou bem exemplificado. Eu gostaria de perguntar sobre essa questão da introdução alimentar também e as alergias alimentares. Quando as pessoas geralmente falam que se você começa a introduzir o alimento mais cedo, tem menos chances de causar uma alergia alimentar. Como que realmente funciona isso? Tem uma questão que a gente chama da famosa janela imunológica, né? Que é dos 6 aos 9 meses, assim, para introdução de alimentos que são potencialmente alérgicos. Não que todos não sejam, né? Porque a gente pode ser alérgico a qualquer coisa. Sim. Mas, assim, aqueles mais conhecidos, né? Os mais famosos, mais temidos por todos os pais, né? Que aí a gente fala de ovo, frutos do mar, oleaginosas, esses aí mais famosinhos, né? Não é que a criança não vai ser alérgica naquele período de introdução alimentar, né? É que talvez nesse período o corpo seja mais amigo, né? Ele tá mais faceiro, assim, sabe? Ele diz, essa resposta. Isso, sabe? Manda aí, eu posso receber, tá tudo certo. Eu tô conhecendo. Eu posso conversar com vocês, sabe? Eu acho que é uma época mais nesse sentido. Estou aberta à conversa, sabe? Não que nessa época, tudo que eu introduzir nessa época, meu filho nunca vai ser alérgico. Não é nesse sentido. É no sentido que talvez seja uma época que o organismo tá mais pronto para receber aquele estímulo. Mas nesse sentido, sabe? Mas pode sim acontecer durante a janela imunológica a gente ter reação também, tá? Mas continua sendo o melhor momento para a introdução dos alimentos, sabe? Igual a doutora Mariana falou, é a partir do 6º mês. Sim. Mas, assim, eu vejo muitas mães que me contam, assim, que quando eu vou fazer a introdução de alguma coisa que eu tenho medo, que seja alérgico, eu dou na frente da emergência. Vai lá na frente do hospital, senta no banquinho lá e dá. Essa eu nunca ouvi. Tem algumas mães que fazem isso. Eu já vi até no TikTok, eles se gravam dentro do carro. Isso, dentro do carro e tal. Mas é assim, porque as pessoas têm a certeza absoluta na cabeça delas que quando você é alérgico, na primeira vez que você comer, isso já vai ser uma questão, sabe? E na verdade não, né? Às vezes é na segunda, na terceira. Né? Exato. E na primeira que não. E a gente pode se tornar alérgico a qualquer coisa em qualquer período da vida, né? Então a gente pode se sensibilizar em qualquer momento. Então você ir na primeira ingesta na frente do hospital, não significa que na segunda você não deveria estar lá dentro do hospital, sabe? Então não te dá segurança. É a mesma coisa que a gente conversa sobre, às vezes, não tem como você fazer os exames todos de alergia alimentar antes da gente começar a introdução? Tem muitas famílias que questionam isso, sabe? Sim. Por que a gente não pode fazer os exames de alergia antes de comer?
que pode ser que na primeira vez que coma seja sensibilizado ali, sabe? Então, não te dá segurança um exame negativo, tá? Até porque o único exame, teste, seja o que for, 100% padrão ouro, assim, para diagnóstico de alergia alimentar, é teste de provocação oral. Sim. Ponto, tá? Não existe exame, não existe teste de bracinho, não existe nada que seja tão confiável. Não existe IgE, não existe nada. Não existe nada que seja confiável tanto quanto o teste de provocação. A gente aprende muitas coisas na dor, assim, né? No tapa na cara. Então, quando eu era a residente no primeiro ano, assim, eu lembro que eu atendi uma mãe e uma menina, que elas falavam pra mim que ela tinha alergia à banana. E na época, eu muito idiota que era, muito crua. Muito crua que era. Não, eu achei ingênua, eu acho que era muito sabe? Soberba. Exato. Isso a gente vai mudando com o tempo, a gente vai levando tapas na cara, a gente vai baixando o queixo também, né? E eu lembro que eu falei assim, nossa, como assim, né? Ela disse, não, quando ela come banana, ela tem coceira. Eu disse, então, vamos pedir um hash lá pra ela, né? Veio negativo. Aí eu disse, não é alérgico. Tu viu? Só olha aqui, ó. Aí ela disse, não, mas ela é alérgica, assim. Eu disse, então, vamos fazer assim, ó, vamos fazer um prick teste, então. Fazer um testezinho de puntura. Ela disse, não, vamos fazer. Veio o teste, negativo. Eu disse, aqui. Tô te mostrando. Ela disse assim, não, doutora, mas ela é alérgica. Eu disse, então traga ela aqui dentro que nós vamos dar banana pra essa menina. E aí elas vieram pra fazer um teste de provocação oral. E eu lembro que a menina chorava. Ela dizia, não, mãe, eu não quero comer. Eu vou ter alergia. E aí a mãe deu a banana. Gente, juro pra vocês, não deu 10 minutos. A menina pintou inteira. Aí eu disse, ela é alérgica à banana. E a partir daí, assim, eu baixei minha crista, porque realmente os testes, os exames de sangue, eles não são 100% confiáveis. É claro que uma parcela mínima dos pacientes vai ter um teste, um IgE negativo, um prick negativo, e ainda assim vai ser alérgico. Uma parcela muito pequena, mas pode acontecer, sabe? Na medicina tudo pode acontecer, né? Sim. Então, não dá pra gente falar nunca pra ninguém, não dá pra gente falar sempre pra ninguém, porque não tem como garantir, né? É importante que as pessoas saibam que a introdução alimentar tem que ser feita para introduzir os alimentos e nem sempre na introdução as coisas vão acontecer, às vezes vai demorar um pouquinho. Uma hora acontece para algumas pessoas. Uma pergunta, doutora Mariana. A partir de que idade, isso é o que a gente bate bastante conversas com as mães, a gente indica alguns exames para detectar alergias e intolerâncias alimentares? Eu acho que o ponto não é com que idade, é com que necessidade, tá? Ótimo! Porque assim, eu quero fazer exame de alergia alimentar. Me conta o que tem. Me conta quais são os sintomas, tá? É porque ele tem tal e tal coisa. Então, dependendo dos sintomas que tiver, a gente não precisa nem de teste, nem de exame nenhum, tá? Então, isso é uma coisa que me incomoda bastante e que a gente recebe assim, paciente com, sei lá, sintomas de dermatite, por exemplo, né? Que já levar em consideração que possa ser uma alergia alimentar, tá? E aí o Tchó vai lá e me pede um IgE pra leite. Daí me quebra, né? Aí às vezes vem aquele IgE positivo, a mãe começa a fazer uma restrição, não melhora, mas aí fica com medo de voltar a dar aquele alimento. Pra que fez o IgE, sabe? Tem sintomas IgE mediados na situação, na história? Não tem. Por que fez o IgE, sabe? Quando a gente não tem uma reação IgE mediada, pra que tu vai ficar pedindo IgE pra tudo, sabe? O paciente teve, sei lá, um quadro aleatório ali de alguma coisa, às vezes eu vejo bastante dor abdominal, bastante quadro de diarreia crônica, assim. Aí deve ser algum alimento. Daí pede IgE pra uma paulada de alimento. E aí vem um que o outro positivo, uns positivos meio nada a ver ali no meio. Às vezes um IgE total bem alto, que acaba puxando os específicos pra cima. Aí faz um monte de IgE positivo, começa a restringir tudo aquilo, sem motivo nenhum, sem lógica nenhuma. Então eu não vejo que seja uma idade para começar a fazer investigação. Porque a gente pode fazer investigação em crianças pequenininhas, a partir de 6 meses, assim, a gente consegue fazer. Mas para que fazer uma investigação de uma coisa que você não tem um quadro clínico que converse com aquele exame? Sabe? Porque eu sempre falo que você não tem que pedir exame que você não sabe o que fazer com o resultado.
tá? Isso é uma das coisas, assim, a principal aprendizado da medicina tem que te trazer isso. Tu tá pedindo o exame, o que tu vai fazer com esse resultado? Nada, então não peça, sabe? Não peça. É importante que você saiba que aquele exame vai causar uma modificação de conduta. Se ele não vai modificar a tua conduta em nada, não peça. Não precisa dele, sabe? Sim. Então, é muito exame para pouca necessidade, sabe? Então, eu bato nessa tecla que não existe idade para diagnóstico, existe quadro clínico que precisa ser investigado. E aí, dependendo disso, é que os testes ou os exames vão ser necessários. Muito bem. Sensacional, isso mesmo. E a gente sempre vai preferir o teste de provocação ou não? Tudo depende também, Novamente. tá? Tudo depende. Porque se você tem uma história de uma reação IgE mediada, você nunca vai pro fight, sabe? Você nunca vai pras vias de fato. Por quê? Porque você coloca o paciente em risco, né? Perfeito. Então, assim, a gente sempre fala que quando você vai para um teste de provocação é quando você tem quase certeza que aquele vai dar negativo. Porque se você tem quase certeza que vai dar positivo, você tá assumindo que você tá colocando o paciente em risco, tá? Então, daí, nesses casos, a triagem com os exames, tanto de laboratório quanto os exames, os testes alérgicos, às vezes auxilia, sabe? Então, tu teve uma criança que comeu um ovo ali na introdução alimentar, ali na segunda ingesta começou a pipocar o corpo todo, teve, sei lá, diarreia, teve uma anafilaxia ali. Tem tudo para ser ovo. Aí você pede um IgE específico, faz um prick test, que é um pouquinho mais confiável do que os exames de sangue, mas você não vai colocar esse paciente na exposição do alérgeno, porque ele tem uma chance grande de fazer uma nova anafilaxia. Aí tu acaba perdendo a mão se fizer isso, sabe? Agora, você tem um paciente, por exemplo, com uma reação não IgE mediada, uma criancinha que veio aí com seus 3 meses tendo sangramento nas fezes, um refluxo que não trata, muita cólica, aquele combinho, assim, de sintomas que são normais da infância, mas daí começa a passar do limite, né? Aí tu não tem exame para fazer. Aí você precisa fazer o diagnóstico partindo do ponto do teste de provocação, né? Perfeito. Então, tu vai restringir proteína, depois você vai fazer uma provocação para ver se você consegue chegar no diagnóstico. Mas aí a gente não coloca o paciente em risco de vida, como é na questão da reação IgE mediada, tá? É importante até pros pais, né? Que eles têm muito medo, às vezes. Sim. Então... Mas é que eu acho que para paciente alérgico, quando a gente fala de anafilaxia de reação IgE mediada, é bom ter medo, tá? Concordo. E eu sempre falo para as mães assim, ó, agora eu vou te apavorar, tá? Porque eu preciso que as pessoas tenham medo, pra entender a gravidade da situação, né? Porque depois se acontece alguma coisa, elas podem me olhar e dizer assim, nossa, eu não achei que era tão grave, você não me explicou eu achei que era só uma alergia. Grave assim. Mas então eu procuro meter um medo mesmo, que é para as pessoas entenderem a gravidade que a situação pode ser, sabe? Porque realmente pode ser muito grave em alguns momentos e você pode não chegar no hospital em alguns momentos. Então a família tem que estar muito bem orientada, ela tem que saber mais da doença que o médico que vai atender na emergência, sabe? Eu sempre falo assim, ó, briga, a adrenalina tem que ser na coxa, não vem fazer subcutânea, você tem que saber que você sabe, fala pro médico, eu sei que tem que ser na coxa, porque senão acaba sendo tratado de fora. Filho, né? Exato, então os pais, eles têm que saber muito da doença, eles têm que conhecer muito, eles têm que saber diagnosticar e têm que saber tratar, às vezes, porque dependendo do lugar que tu vai ser atendida, o médico, às vezes, não sabe ter a conduta correta frente à anafilaxia, né? Então, é bom que os pais sejam bem orientados. Concordo, achei ótimo. E acho que pegando aqui a deixa, então poderia nos explicar a conduta ideal num quadro de anafilaxia? Adrenalina. Dose, meio. Adrenalina é a primeira droga a ser administrada num quadro de anafilaxia. Todo o resto pode esperar, tá? Todo o resto pode esperar. Mas a adrenalina tem que ser feita. O que é um quadro de anafilaxia? Bem resumido, assim, ó, da forma mais chula possível, bem rápido e bem fácil de saber. Um sintoma de pele associado a outro sintoma que seja, tá? Então, seja esse sintoma de pele angedema, inchaço, seja ele urticária, seja ele só vermelhidão, seja ele só prurido, tá? Então só com coceira no corpo e tem algum outro sintoma, já fecha um quadro de anafilaxia. Perfeito. E aí a adrenalina tem que ser feita, tá? Pode ser feita subcutânea? Não. Tem que ser feita intramuscular, no vaso lateral da coxa. Por que tem que ser aqui? Porque é o maior músculo e ele vai jogar pra frente mais rápido, tá? Então é basicamente isso. A dose da adrenalina é por peso, né? Mas é 0,1 quilo, não diluída. Isso é uma coisa que é muito importante de ser falada. Sim, porque muitas vezes, como a gente às vezes trabalha com adrenalina, às vezes não, a adrenalina é trabalhada na emergência
geralmente diluída, né? Pra parada, né? Exato. Então, assim, na hora do vamos ver, às vezes tu pede adrenalina pro pessoal da enfermagem, eles já vêm com ela diluída, porque é o comum, né? Sim. O comum é que seja diluída. Então, é muito importante que se bata na tecla que seja adrenalina pura, que vai fazer no vaso lateral da coxa, e essa adrenalina tem que ser feita e repetida em 15 minutos, se por acaso a reação não ser pausada, né? O restante das medicações não são necessárias? Elas são necessárias, mas elas são secundárias, tá? Então, se for pra perder tempo, é melhor perder tempo pra fazer adrenalina. E depois o corticoide é importante? É importante. O antialérgico é importante? É importante. Mas a adrenalina é a mais importante de todas. E o restante das medicações não precisam necessariamente ser feitas de maneira injetável, tá? Porque isso é uma coisa que às vezes assim, vamos fazer o corticoide injetável que é mais rápido. Não é. É a mesma coisa que o via oral. Então, pra que judiar a criança a fazer um Phenergan injetável? E dói, né? Pra que fazer isso? Pode fazer um antialérgico de segunda geração, não dá tanto sono, a criança não fica bodeada. Isso acaba atrapalhando depois na evolução da criança, pra você analisar como tá a parte neurológica dela também. Porque daí tu dá uma paulada de um Phenergan ali, a criança dorme e tu fica ali, né? Não sabe o que tá acontecendo muito bem, não sabe se a sonolência faz parte da reação ou faz parte do Phenergan que você acabou de administrar. Então, é importante que a gente não se apavore também, sabe? A parte do apavoramento também é uma coisa que me chama muito a atenção, que às vezes, assim, um quadro de anafilaxia bonitinho, tá? Aquele paciente que fez ali só, vamos supor, um angedema na orelha e começou a tossir. Isso é uma anafilaxia, não é tratado com adrenalina, né, em alguns casos. E aí vai pra emergência uma urticária generalizada, apenas urticária, aí esse ganha, porque é feio, né? É bastante coisa pra ver. Então chama mais atenção aquela urticária que vai da cabeça aos pés do que o angedema e a tossezinha que um tá tendo ali no lado. Então, às vezes, a urticária sozinha ganha a adrenalina e a anafilaxia não ganha, sabe? Isso é uma coisa que é importante também de deixar bem explicado pros pais, que não é necessário fazer a adrenalina quando só existe a urticária. Apesar da urticária ser uma coisa feia, nem sempre ela é grave, sabe? Por isso que o educar o paciente na consulta é essencial, não tem como, sabe? Tu não tem como dizer assim, olha, teve uma anafilaxia ao ovo, então não pode mais comer, tá? Tá bom, tchau. Não tem como ser assim. Você tem que entregar um plano de ação, você tem que explicar a gravidade da situação, você tem que ensinar o que tem que ser feito, até a conduta médica mesmo, sabe? Não pra pessoa saber o que tem que fazer de cabo a rabo, mas pra ela ter uma noção. A parte técnica, mas... Exato, pra ela ter uma noção do que precisa acontecer quando chegar na emergência, sabe? Porque não tem segunda chance, às vezes. É uma chance só pra tu chegar e fazer a coisa certa, porque às vezes pode não dar conta, sabe? Então, é complicado, assim, às vezes... A gente vê muitas crianças sendo mal conduzidas. A sorte é que muita gente tem sorte, né? Muita gente tem sorte. Porque... É os anjos, né? A criança tem anjinho da guarda, né? E acaba protegendo, porque tem coisas que a gente pensa meio como que conseguiu, sabe? Não sabe a resposta. Não sabe uma resposta, exatamente. E a doutora falou um pouquinho sobre plano de ação, como é que funciona, como que nós acadêmicos podemos auxiliar, entender um pouquinho mais sobre isso, com a família. O plano de ação que eu falo é o que o paciente tem que fazer no momento de ele percebe que tá tendo uma anafilaxia. Perfeito. Tá? Eu sempre indico para as mães que elas tenham uma caixinha, uma necessaire, alguma coisa, que elas carreguem tudo que precisa pro momento de reação, tá? Porque tu nunca sabe qual vai ser o momento que alguém vai dar alguma coisa pro teu filho que é alérgico comer, né? Porque sempre tem um desavisado. Então, assim, a criança é alérgica ao ovo, foi numa festinha e alguém foi lá e tacou-lhe alguma coisa na boca e a criança acabou comendo. A gente tá falando de criança. A criança não tem conhecimento de tudo que tá colocando na boca. A grande maioria acaba sendo assustada pelos pais, né? Mas quando tu pega criancinhas muito pequenininhas, elas não têm essa noção. Então, é importante que tenha todas as medicações dentro de uma necessaire e que essa necessaire vá com a criança, porque tem muita mãe que faz a necessaire e deixa em casa. E aí a criança vai na escola e a necessaire tá lá em casa, guardadinha. Então a criança precisa portar essas medicações e todo mundo que convive com ela tem que saber os passos que ela precisa fazer se ela tiver contato com aquilo que ela é alérgica. Então, eu entrego sempre uma planilhazinha, um papelzinho, escrito o que é uma anafilaxia, como você sabe que tá tendo uma anafilaxia, quais são os sintomas mais graves, menos graves, mas todos os sintomas esperados ali, e o que você tem que fazer. Basicamente, chamar a emergência, né, ir pra emergência ou chamar o SAMU, considerando que o SAMU demora bastante tempo, às vezes vale mais a pena você ir à emergência, né, sempre com as perninhas pra cima, né, por causa da questão da queda de pressão, perninhas pra cima, e assim, se tiver adrenalina autoinjetável, já faz
né? No caminho, né? Isso que eu ia querer. Se não tiver, corre. Corre para chegar mais rápido na emergência. E basicamente é isso. E vai dando as medicações. As outras medicações podem ser dadas também. Eu coloco no plano de ação, tá? Se durante aí da emergência conseguir fazer a adrenalina e tiver condições de deglutir as medicações, pode ir fazendo tudo. Não tem problema nenhum, né? Mas o importante é fazer adrenalina, se tiver. E se não tiver, chegar na emergência e ser feito o mais rápido possível. E como que tá, na tua vivência, Mari, estão conseguindo importar, trazer adrenalina autoinjetável? Como que é? As famílias que têm condições de comprar, conseguem comprar relativamente fácil, assim, sabe? Eu tenho. Mas é caro, né? Eu tenho alguns pacientes, mas... o negócio é complicado. E tem que alguém trazer, ou que daí vem... Porque tu pega nas distribuidoras, né, e tal, é muito caro, deve estar custando, assim, uns 1.600 a 2.000 e pouco, né? Vem duas canetas, às vezes, dependendo do laboratório que você consegue. Às vezes eles fazem umas promoções de canetas que estão para vencer, assim, sabe? Mas no geral vamos dizer assim, que é 2.000 para 2 canetas, que talvez tu não use. Qual é a durabilidade de uma caneta? Tu consegue no máximo para 1 ano de validade. Nossa. Máximo. E aí, depois desse ano, aí fica aquele sentimento mais dúbio da vida, né? Não usou, meu Deus, vou ter que jogar fora R$2.000, mas em compensação, meu Deus, ainda bem que não usei, que não precisou, né? Sim. Então é o sentimento, assim, que é mais dúbio de todos. Mas é bem complicado. E via judicial é muito difícil de conseguir. Não consegue, Não acho. tá mais. Não consegue. Eu tive muitos pacientes que eu consegui, mas faz muito tempo que eles não conseguem mais. Consegue. Manda um monte de papel pra tu preencher, um monte de... uma burocracia ridícula, assim. Não tem o que fazer. Parece que vai liberar uma adrenalina autoinjetável brasileira agora, né? Não, você, né? Demoraram demais já, né? Porque se tu for comprar uma ampolinha de adrenalina que pra usar intra-hospitalar deve custar 15 pila, assim, sabe? Só que não tenho como dar uma ampola de adrenalina pra um pai, pra uma mãe que são leigos, né? Que não são da área da saúde, mesmo que sejam, tá? Na hora que o teu filho tá tendo uma reação, tu não vai ter cabeça pra ficar abrindo ampola e pega com uma agulha e depois troca a agulha pra depois... para, né? A gente que é médico, quando os nossos filhos têm uma febrezinha, a gente fica com as perninhas bamba, né? Eu fico com as perninhas bamba, qualquer coisa que acontece com as crianças. Então, eu não faço esse tipo de ação com os meus filhos e eu acho que ninguém deveria fazer. Porque a gente perde a racionalidade ali na situação, eu também sabe? acho que a gente tem que terceirizar. Em alguns momentos tu terceiriza e isso, assim, mas às vezes... se o meu filho precisasse, eu não conseguiria fazer adrenalina, não conseguiria daqui a pouco aspirar e fazer? Eu acho que sim, mas eu acho que é uma coisa que não dá pra... Exato, não dá pra tu esperar que a pessoa consiga fazer isso, sabe? Eu já tive pacientes que os pais eram os 2 técnicos de enfermagem e na hora da anafilaxia eles não conseguiram. Eles tremiam, eles estavam apavorados e eles não conseguiam. É culpa deles? É óbvio que não, eu me coloco na situação, sabe? Eu também ficaria da mesma situação. Então, eu acho que é uma pressão muito grande para a família ter que fazer todo esse processo, sabe? De retirar a medicação da ampola, trocar de agulha, fazer a aplicação. Fazer a aplicação já é difícil numa criança, né? Porque tu sabe que tu tá judiando, né? É necessário, né? Mas tu sabe que ela tá doendo aquilo pra ela. Então, já é difícil fazer a aplicação sozinha, né? Com a autoinjetável. Então, é muita coisa pra tu pedir pra uma família fazer. É imprescindível que tenha uma adrenalina brasileira, assim, porque é triste tu ver muita criança em risco, porque a gente não tem como entregar pra ela um tratamento que seria tão fácil de fazer até chegar na emergência, sabe? Tem gente que tá tão longe da emergência que às vezes não consegue chegar. É complicado, assim. Sim, quando a gente pensa em cidades menores aqui na região, né, é assustador. Sim, porque quando tu vai pra alguma cidade menor, ainda tu chega na emergência e na grande maioria das vezes tu tem adrenalina, né? Mas tu só tem adrenalina também, não tem mais nada. É só isso. Já garante pra mim. E às vezes eu vejo que as mães se isolam muito, sabe? Porque elas têm medo de ir pros lugares, porque daí, como tu não tem nada... Aí tu fica com medo, né, de ir nos lugares, porque como é que eu vou sair daqui da cidade, que a emergência é aqui pertinho? E a família acaba se isolando, sabe, ficando cada vez mais em casa, com medo de sair, por causa da questão alérgica da criança. É bem comum de acontecer. Eu ficaria em casa também. Zero julgamento. Se eu não tivesse medo, se eu não tivesse possibilidade de ser atendida de forma adequada, assim, por exemplo, sou um alérgico à formiga e a gente tá longe da emergência, eu não sei se eu iria, sabe? Sim, as crianças têm que viver. Não, tudo bem, mas se eu não tivesse condições de tirar ela de uma crise, eu acho que eu pensaria 2 vezes, dependendo do lugar que fosse pra ir, sabe?
Eu acho que isso acaba morando na tua cabeça. Não que você vai isolar a criança, mas você vai pensar 2 vezes aonde você tá indo, sabe? Tu vai passar repelente, vai não sei o quê, vambora. Eu sou mais cagona. Mas a gente vai ver 2 perfis de mães. Ambas são mães. Ambas pediatras, mães. A medrosa e a não medrosa. Não, que eu já sou uma mãe mais velha, né? Eu sou uma mãe mais É uma mãe recente. nova aqui, né? De um de 2 e uma recém-nascida. E eu tenho uma de 11 e um de 13, então já é descolado. Falando um pouquinho sobre as doenças respiratórias, doutora. Quais tu pega mais no consultório? Que a gente, nas nossas práticas, é legal a gente acender um alerta, assim. Basicamente, asma e rinite. Basicamente é isso aí, tá? Respiratório. Perfeito. A asma, uma atrás da outra. E rinite, essa época do ano, tá... Sim, é o que Tá estamos aqui. ridículo agora, da quantidade de Sim. rinite, né? É que a gente só lembra de tratar quando o negócio aperta, né? É, ué. E aí os alérgicos a pólen agora ficam com os cabelos em Sofrendo, pé, né? porque não se prepararam durante o ano, né? E aí como se acaba prepara ficando- durante o ano, doutora Maria? Tirou as palavras da minha boca. Não digo durante o ano todo, mas a gente tem que ter um plano de ação também Perfeito. para as épocas do ano. Por isso que a investigação, por exemplo, quando tu vai falar de uma rinite, a gente tem mais ou menos o mesmo tratamento, assim, para rinite, né? A gente usa mais ou menos as mesmas coisas para todo mundo. Claro que uns mais, outros menos. Mas, no geral, é a mesma coisa para todo mundo. Só que você vai fazer a investigação para você saber em que épocas do ano você vai precisar mais ou menos de medicação. Então, não é que os exames de alergia vão te dizer qual é o tratamento que você tem que fazer, mas para você planejar a longo prazo o que você precisa fazer. Então, tu pega um alérgico a pólen, ele não precisa, talvez, usar a medicação o ano todo, mas ele tem que saber que mais ou menos de agosto a final de novembro, ele vai ter um problema, então ele precisa se preparar um pouquinho antes disso. Ele precisa, talvez, começar a usar a medicação ali no comecinho de agosto, para que ele tenha um período de primavera um pouco mais tranquilo, para chegar ali em dezembro, mais ou menos, poder suspender a medicação e seguir o resto do ano tranquilamente, porque ele é alérgico apenas a pólen. É muito difícil o restante do ano, a não ser que você tenha um contato muito intenso, né? Mas é difícil no restante do ano você ter sintoma para aquele que é alérgico apenas a pólen, né? Aos alérgicos à poeira doméstica, ácaros e tudo mais, aí já é meio que o ano todo. Mas também acabam piorando na época de entrada de inverno e de final de inverno por causa das mudanças de temperatura daí, né? Porque daí a gente associa a rinite alérgica com aquela rinite vasomotora por mudança de temperatura, então tudo acaba ficando bem mais, né? Então, mesmo o alérgico a ácaros, ele vai usar a medicação o ano todo, talvez, mas ele vai ter períodos que talvez ele precise de um pouco mais de remédio, sabe? E aí a gente tem também imunoterapia, né? Que o pessoal não dá muita bola para imunoterapia, mas é o tratamento dos sonhos, o que todo mundo deveria fazer se pudesse, né? Porque a vida depois da imunoterapia é outra, assim, sabe? Pra quem é alérgico. Eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa muito alérgica, mas assim, muito alérgica mesmo, tá? Asmática, tenho uma rinite ferrada, tive muita conjuntivite alérgica, tive ceratocone em decorrência da coceira, então, tipo, foi uma morro abaixo, assim. E a minha vida antes da imunoterapia foi um caos, e depois, assim, ó, eu não me lembro a última vez que eu tive coceira nos olhos. E, assim, eu tinha toda semana, eu inchava, assim, os olhos, eu ficava deformada. A Caliandra deve lembrar de uma vez que a gente fez uma janta de fechamento ali do pessoal da PED na casa dela, na antiga casa dela. E eles tinham uma geladeira, um freezer, tipo num porãozinho, assim, sabe? E eu entrava pra pegar cerveja, saía de lá. Entrava pra pegar cerveja, saía de lá. E em determinado momento, aquilo começou a me coçar os olhos. Gente, eu fiquei deformada. Fiquei com os olhos desse tamanho. Pede pro Gerson um dia que você vê ele, que ele vai se lembrar. Eu fiquei deformada, gente. Por causa eu acho que tinha mofo, sei lá o que tinha naquele lugar, que era um lugarzinho embaixo lá da Cali. Meu Deus do céu, achei que ia morrer aquele dia. Eu não conseguia respirar, os olhos daquele tamanho. Porque qualquer coisa que eu tinha contato me dava. E hoje em dia já não tem mais Quando que é nada. indicada a imunoterapia? E o que nós temos de imunoterapia? A gente Quando faz... O quê? A imunoterapia hoje em dia tem para várias coisas, mas geralmente a gente faz mais
pode fazer para quadros de dermatite também, quando a gente acredita que eles estejam associados a aeroalérgenos, tipo ácaros. Tem algumas situações que a gente pode até indicar, mas no geral, no grosso, assim, a imunoterapia é indicada para aqueles pacientes que têm doenças respiratórias. Não é que não pode ser para outras coisas, mas o grosso é mais para doenças respiratórias, asma e rinite, assim, sabe? E a gente pode fazer imunoterapia específica para ácaros, para pólens, para pelos de animais, né? Para várias coisas. Hoje em dia a gente tem imunoterapia também imunoestimulante, que é para crianças, né? Mais para a questão de infecções de repetição, né? Para você estimular o sistema imunológico de alguma forma. A gente tem para candidíase de repetição, para infecção urinária de repetição. E para várias coisas. Que legal. É que no meu dia a dia não é o comum, porque eu atendo só criança, né? Mas no geral, assim, para a parte da gineco, tem algumas coisas bem legais hoje em dia que dá para fazer. Para herpes de repetição, sabe? Bem legal. Via ambulatorial. Sim, que são aplicações que depende muito do que você espera, né? Do que você escolhe, na verdade. Porque a imunoterapia hoje em dia não é só injetável. A gente consegue fazer sublingual também. Então, se eu for no seu consultório, doutora Mariana, eu consigo lá e fazer lá? Sim, consegue fazer no consultório. Não precisa ser em nenhum ambiente específico, a não ser alguns tipos de imunoterapia para venenos, né? Então, quando você faz para abelha, vespa, aí tem que ser ambiente controlado, porque pode ter alguma reação, né? Mas, no geral, a aplicação pode ser ambulatorial mesmo. E é um tratamento, que depende muito do tipo de tratamento que você escolhe, mas a sublingual são as gotinhas diariamente, tem algumas subcutâneas que são semanais, tem algumas subcutâneas que são a cada 8 semanas, mais ou menos. Então, depende de qual você decide trabalhar, assim. Então, com imunoterapia, a gente consegue tratar a maioria das doenças alérgicas na infância. Menos as alimentares. Mas a gente consegue dessensibilizar um pouco as alimentares? Tem como dessensibilizar, tem vários protocolos de dessensibilização, mas eles não servem para todo mundo. Tá? Não serve para todo mundo. E geralmente a gente não faz protocolo de dessensibilização em criança pequenininha também, sabe? Então, vamos falar do grosso, que é a alergia alimentar e já é mediada a ovo e leite de criança. A gente tem uma previsão de melhora da criança suportar aquele alimento até os 2, 3 anos, no máximo estourando até os 5, assim. A gente não vai fazer nenhum protocolo de sensibilização em crianças de 6, 7, 8 meses, sabe? Certo. Esses protocolos acabam ficando para crianças maiores, assim. Então, já passou daquele tempo que a gente esperava, ela já tá dando alguns sinais de que talvez algumas coisas ela consegue segurar, então a gente pode começar a fazer um protocolo de sensibilização. Mas é bem aos poucos, as sensibilizações são bem aos poucos, e é muito complicado de fazer, porque cada nova introdução tem que ser em ambiente controlado. Tu não pode simplesmente falar pra mãe, e deu certo essa parte, então agora tu vai pra casa e dá tal coisa. Não dá, tá? Cada vez que você vai testar um novo alimento, um novo passo do protocolo, você tem que fazer isso em ambiente controlado, com observação médica. Se deu certo, daí sim tu vai pra casa pra manter esse alimento por um período. Mas é muito complicado de fazer, porque acaba se tornando muito caro pro paciente. Porque a gente não tem como fazer isso pelo SUS. Todos os lugares, eu nunca consegui que alguém me permitisse que o paciente entrasse dentro do hospital só para comer o alimento, sabe? Às vezes eu faço algumas cartinhas assim de, só deixa entrar no hospital, que tem médico aí, só para ele comer o alimento ali dentro, se precisar ser atendido. Nunca tive uma positiva nesse sentido, sabe? Só que eu também não posso deixar o paciente fazer isso em casa. Então tem muita criança que a gente fica estagnado porque a gente não tem pra onde correr, sabe? O paciente não tem condições de manter tratamento pelo valor, não tem condições de fazer a dessensibilização, porque tem que ficar fazendo isso dentro do ambiente hospitalar e a gente não tem um hospital que seja a porta aberta pra gente entrar e fazer o que a gente quer, não tem como pagar, então a gente acaba ficando ali, às vezes, sabe, tipo, fica nisso, sabe? Muitas vezes a alergia alimentar e já mediada, a gente poderia talvez ter uma tolerância do paciente, mas a gente nunca fica sabendo por quê. Às vezes nunca teve uma ingesta acidental que deu uma dicasinha pra gente, né? Porque as ingestas acidentais são horríveis quando acontecem de forma a dar uma reação, mas quando elas não dão reação, a gente tem uma dica, né, do que pode estar acontecendo. Mas tem muita família que não deixa a reação às ingestas acidentais acontecerem. E aí, nessas famílias, a gente tem um problema que a gente não tem dica nenhuma. A gente só tem os exames, que às vezes nunca é negativo, mesmo naqueles que não são mais sensibilizados. E tu fica naquela ali, tu não tem hospital pra ir fazer teste, tu não tem como fazer a provocação em qualquer lugar, a família nunca deixou ter uma ingesta acidental, graças a Deus, né, fez o papel dela. Parabéns. E aí tu fica ali, estagnado. Eu tenho, acho que um paciente que tá estagnado faz uns
Mais de 1 ano já. Porque não tem condições de fazer nenhum teste de provocação. Os exames dele estão todos lá em cima. Ele nunca teve uma ingesta acidental, desde que eles começaram a restrição. E nós estamos ali, ó, com as mãozinhas atadas e não tem muito o que fazer. E os pais também, eles já estão tão acostumados com a situação que eles também não estão muito preocupados, sabe? Em seguir a investigação, e nós estamos nessa aí. Eles vão mantém lá as consultas. eles mantêm as consultas, então é isso aí, não tem muito o que fazer, sabe? Porque a gente bate, às vezes, nessa questão do valor das coisas, né? Nem tudo é do jeito que a gente gostaria, tu sabe disso, né? Então, às vezes, a gente acaba batendo a gente conseguiria fazer o mundo para aquele paciente, sabe? Mas tu não consegue porque tu bate na questão de valores, às vezes. Valores, eu digo, de dinheiro, né? É triste quando acontece isso. Eu fico bem decepcionada, assim, mas é a vida, né? É aquela frase, né? Que eu ouvi muito de um professor. Saúde não tem preço, mas tem custo. Isso aí. Então, né, a gente... E o custo é alto, né? E felizmente, né? Para às vezes são processos que a gente tem que fazer o melhor que pode, né? Naquele momento, Naquele momento. Fazer o máximo que a gente pode. Isso já tá valendo bastante. Agora eu tenho mais uma dúvida. Com relação às vacinas, que tem, tipo, adjuvantes de proteína de leite e ovo, como que você lida com isso nessas crianças que realmente têm essas alergias mais... Na verdade, a questão do ovo é a febre amarela, ponto, né? Apesar Agora da gente tá ter... questionamentos da gripe agora, Pois né? na teoria a gente não teria contraindicação de fazer da gripe, sabe? Mas a gente vê relatos, né, de reação e tudo mais. Por via das dúvidas, eu sou meio medrosa, assim, nesse sentido, sabe? Porque eu acho que reação vacinal é um troço que assusta muito os pais, sabe? Então, por via das dúvidas... a gente acaba evitando, Isso. né? Então... Na verdade, na questão do ovo, se a criança não teve anafilaxia, ela pode receber a vacina da febre amarela em ambiente controlado, tá? A vacina da gripe, teoricamente, ela poderia receber em qualquer local, né? No caso da anafilaxia, daí a gente precisa fazer alguns testes antes de liberar a vacina da febre amarela. Às vezes tem que colocar na balança se vale a pena fazer a vacina ou não, dependendo da criança, dependendo da família, dependendo do local onde reside, depende de vários fatores, viaja, assim, enfim, se viaja, enfim. Sim. Porque aqui na nossa região, talvez não fosse, assim, aquela coisa de ter que vacinar. No geral, a gente vacina. É muito difícil não conseguir vacinar a criança, sabe? É muito difícil. A gente pede pra fazer intra-hospitalar, a vacina. Da gripe também. Eu acabo, às vezes, pedindo pra fazer dentro do hospital, que daí a gente tira qualquer viés de possibilidade de reação, assim. Sim. Porque se a reação acontece, é um caos, né? Chapecó nos dá um aparato muito bom em relação a isso, né? Nossa, o pessoal aqui é bem tranquilo. É só a gente solicitar que eles levam lá dentro do hospital e fazem a vacina. Sim, bem super. É bem de boa. Qualquer indicação, tu pode Tanto indicar. da febre amarela quanto da influenza. Sim. Por mais que a indicação formal não seja da influenza ser hospitalar, se a gente solicitar, eles fazem. Sim, super bem aberto. tranquilo. Só tem que ter solicitação. Porque por mais que a criança tenha uma anafilaxia ao ovo, mesmo assim, se ela faz a vacina da febre amarela, é muito baixa a chance de reação. Nos estudos mostram, assim, que a quantidade de reação, mesmo aqueles que têm anafilaxia, é muito pequena. Mas não é zero, né? Sim. Então, vai que bem em você, né? Bem que no teu paciente vai acontecer alguma coisa. Na tua vez vai acontecer. Então, por segurança, eu acabo pedindo pra fazer a da gripe também, sabe? Eu também. Por mais que não seja orientado, eu faço assim. Não, concordo. Fica ali, né? A consciência... Não, eu acho adequado, né? Sim, é o máximo que a gente pode fazer. É o máximo que a gente Quando pode a gente fazer, tem disponibilidade dessa forma que vocês falaram, não tem sim, por que com não fazer, certeza. então. Mas é que a gente também não fica fazendo pra tudo, né? A gente faz diagnóstico bem certinho e pede. Então, o pessoal aqui da prefeitura, eles entendem que é necessário. As clínicas de vacina também, muito tranquilas nessa questão. Todo mundo bem tranquilo. Porque todo mundo tem medo também, né? Vai ser bem no teu paciente que vai fazer essa, ninguém quer. Então, todo mundo quer se assegurar que o negócio vai ser da melhor forma possível, né? Eu acho sensacional. Sim, eu também gosto do jeito que eles levam aqui. Muito bom mesmo. E doutora, você acha que teria como a gente prevenir essas alergias, seja pelo aleitamento materno, seja... Prevenir é uma palavra muito forte. Também acho. Prevenir é uma palavra muito forte. Tem alguns fatores de proteção, assim, né? Questão de aleitamento, com certeza, via de parto, né? Convivência com a natureza, criança que vive feliz
A na vitamina terra, S. brincando. Isso aí, né? Criança que vive infância, né? Mas assim, não é que se você amamentar, tiver um parto via vaginal, a tua criança comer terra todo dia, vai 100% garantir que ela não vai ser alérgica, tá? A gente pode ter essas atitudes, mas não vai te garantir 100% Perfeito. nada. Principalmente quando a gente tem um histórico familiar de alergia, né? Daí, às vezes, é meio que já vem com os pezinhos, os 2 pezinhos, fadado ao fracasso, né? Lá em casa, os 2 vieram fadados ao fracasso. Então, a gente tem, quando tem 2 pais, ambos os pais alérgicos, a chance 75%, é né? em torno de 80% de chance da criança ser Nossa. alérgica. Então, é muita Um é coisa, 50, dois né? 75, É muita coisa, né? É Bastante. muito difícil tu conseguir fugir. Muito difícil. O que dá pra fazer? Tratar cedo, acompanhar bem bonitinho. Eu acho que tem fatores que eu acho que ajudam. Alimentação, né? Aquela teoria bichinhos, tudo vem dos bichinhos, tudo que vem das plantas. Alimentação saudável, hidratação, brincar, correr, pular, vivenciar, luz do sol. Uma infância saudável, salutar, minimiza, né? Como que Deixar eu ter verme. né? Brincar, aquela comer a terra, né? Pedir se jantou. Não ficar dando vermífugo a cada 3 meses pra criança. Vivenciar aquela coisa, porque eu acho que isso é o grande diferencial para isso, né? Eu acho que sim. E isso também evita, acho que a teoria da bolha é isso também. Com que a criança agisse os testes para ver se a criança ficou. Os testes de confrontamento também são isso. Claro. Tu vai treinando, vai ficando, vai tendo contato, até tu dessensibilizar. Então a natureza tá aí para te dessensibilizar também. Perfeito. Sim. Né? Sim, com certeza. Então é criança deixar ser criança, deixar a teoria da hiperhigienização, criança, né? Eu sei que muitas que foram as crianças criadas ali na época do Covid já chegam para lhe passar álcool, mas passou já, gente. Pode continuar a higienizar depois do banheiro, antes de almoçar, ok. Mas que não seja rotina, né? Tipo, o tempo inteiro, hiperhigienização. Eu tenho pacientes que se não higienizam a cada 2 horas, 1 hora, não se sentem bem. Acabou entrando na mente da galera, né? Então, é isso que a gente tem que evitar, né? Fazer criança Tem que dar trabalho pro sistema imunológico. perfeito, né? Pra ele não ficar arranjando sarna pra se coçar, né? Trabalhar. Isso aí. Os soldadinhos trabalhar. Exato. Eles têm que fazer o que eles precisam fazer. Se a gente não dá trabalho, eles vão arranjando sarna pra se coçar. Quando daí, ao confrontar com algum potencial alergênico, vai dar um BO muito alto, Exatamente. né? E eu vejo que quanto mais o isolamento acontece, parece que aquela criança não vai pra frente, sabe? Então eu tenho aquela Em todos criança... os quesitos, né? Parece que aquela criança assim, que tipo, tá sempre doente e vai isolando, parece que quanto mais isola, mais doente ela vai ficando, sabe? Sim. E aí parece que algumas crianças que têm uma propensão a ficar doentes demais, quanto mais são largadas no mundo, assim, tipo, pra brincar, pra conviver, pra tudo, parece que elas vão ficando mais fortes, assim, sabe? Não que isso seja uma resposta para todas as orações, Não. sabe? Mas eu vejo que isolar Auxilia. não é a resposta, sabe? Tanto o alérgico, a criança no geral, não precisa ser isolada, ela precisa ser tratada, né? Eu falo isso com muita frequência para os pacientes. Paciente alérgico não tem que ser isolado, precisa de acompanhamento e tratamento, tá? Então é isso, isolamento não é a solução. Muito pelo contrário, acaba sendo um problema depois de um tempo. Eu tenho um colega que estava me contando esses dias atrás que a mãe dele só deixava ele ficar em casa quando ele era criança, porque ele tinha asma, dermatite e tudo mais, e que isso deixou ele isolado numa bolha, assim. E ele é adulto hoje em dia e tem muito problema com a asma, muito problema com a dermatite, pra tu ver como o isolamento não ajudou em nada, né? Só perpetuou a situação. Então, a gente não precisa isolar. Dificuldade social, né? Exato, porque isso vai causando um isolamento familiar também, sabe? Porque a família acaba se isolando junto com a criança. Sim. Isso traz uma tristeza grande, né? O isolamento social, ele é um negócio que machuca, né? No dia a dia, assim, você não ter como conviver com outras crianças, a criança precisa disso, né? Não tem Com certeza. A gente vivenciou isso muito de perto na pandemia, né? Exato. E aí, tá todo mundo habitolado ainda, né? Reflexos estão sendo ainda sentidos. Estão mesmo. Pior que sim. Em todas as áreas. Mas, doutora Mari, é um prazer você ter finalmente aceito o nosso convite.
Foi muito boa a nossa conversa. Só que falo demais, né, gente? Capaz, Imagina, nós foi falamos ótimo. demais Matraca aqui que nós todas falamos demais. É muito bom. Foi muito bom ter a Mari junto também. Senhorita, senhora. Senhora. Uma bebezinha, deixou ela rapidinho para vir vivenciar isso com a gente. Tereza. Espero que tenha curtido. Quem sabe no que vem repetiremos essa Isso dose aí. com outro foco, né? Perfeito. Que nós torceremos que a Flavinha não largue a tocha mais um ano, né? Tô entrando no internato, né? Daí as coisas. Eu já vou trabalhando na mente. Olha, se tu ganhar essa luta aí, vai ser... Não, eu tô jogando, né? Daí vou jogando as minhas fichas. Não, ela já. Né? Já jogo as fichas. Se der, se não der, tudo Se ela bem, né? conseguir manter as duas coisas, ela tá de parabéns. Ué. Vamos Mas eu já tentar. vou deixar um convite de antemão pra você voltar e pra você ministrar uma atividade na nossa liga, que a gente vai ficar muito feliz em te receber. Que atividade vocês querem que eu vá ministrar, gente? Pelo amor de Deus. Se você gostar de falar. Se sentir mais Olha. confortável. Tá, conversaremos sobre isso. Evoluiremos. Evoluiremos sobre isso. Mas olha que a imunoterapia achei um tema muito legal, viu? Eu também. E tá? Eu vou te dizer que a gente fala, eu sempre falo a gente nunca tem a previsão de nenhuma cura para doença alérgica. A gente tem algumas crianças que conseguem sobreviver depois de um tempo aos contatos, a gente não tem cura para nada. Mas a imunoterapia é o mais próximo de uma cura que a gente consegue Perfeito. chegar. Perfeito. E é uma mudança de qualidade de vida, assim. Todo mundo deveria saber que isso existe, sabe? Sensacional. Porque apesar de ser um tratamento muito antigo, pouca gente sabe que existe para Sim. fazer. Sim. Pode, né? Mais de 100 anos de imunoterapia. Como que as pessoas não sabem que isso existe ainda? Precisa ser divulgado, porque tem gente que tá sofrendo sem precisar, né? Então, quem sabe a gente pode Muito ir pra esse relevante. lado. Muito relevante. Sensacional. É um tema aí pra gente discutir mais a fundo. Exato. Então, meninas, agradeço novamente a presença. Marina, muito obrigada. Obrigada Quer também. deixar uma falhinha de encerramento? Agradeço muito a oportunidade de ter vindo conversar aqui. Foi muito enriquecedor para minha trajetória acadêmica, Ai, com que certeza. E já esteja pré-convocada para a próxima, Com né? certeza. Com certeza. Obrigada, tá, meninas? Obrigada pelo convite. Obrigada a Espero você. que tenha ficado um assunto legal para todo mundo ver, porque a vida do alérgico é muito legal de a gente estudar. Se venham para meu lado, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Pode deixar que a gente vai. E a questão da pediatria, ela é muito bonita de viver, eu acho, assim. A pediatria, ela é muito mais sobre os outros do que sobre a gente escolher, sabe? Eu acho que não é a gente que escolhe ser pediatra, são as crianças que escolhem que a gente trabalhe com Concordo. ela, sabe? Isso é uma das coisas que eu mais percebo, porque você pode gostar muito de criança e você pode não saber lidar com elas. Sim. Então é muito importante que a criança te escolha, sabe? E eu sinto que eu fui escolhida pela pediatria e não o contrário, sabe? Enfim, estamos aí hoje em dia, né, gente? Não 100% felizes às vezes, porque a gente tem muitos percalços na nossa trajetória, né? Então tem muita coisa que entristece a gente no dia a dia, mas sempre vale a pena. Sorrisinhos e mini mãozinhas e mini sorrisinhos. Que fofo. Sempre valerá. Sempre vale a pena. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo.